meus queridos alunos! Que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aqui na nossa aula de número 1 e eu quero desejar a todos vocês boas-vindas, tá certo? Que seja um ano incrível, vamos aprender muito. Então, turminha aí da EJA, o que é que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender na nossa aula de número 1 um pouquinho sobre os gêneros textuais, tá certo? E o que vamos aprender aqui sobre os gêneros textuais? Vamos desenvolver algumas expectativas de aprendizagem, como analisar textos de ambientes virtuais, reconhecendo marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes aos gêneros digitais. Vamos aprender aí, a selecionar textos, suportes, atendendo aos objetivos de leitura. E também reconhecer os gêneros específicos da fala, como debates, palestras, apresentações orais de trabalhos, seminários, avisos, entrevistas, mesas redondas. E um recadinho para vocês, nunca esqueça, tá bom? De quê? Você é mais valente do que acredita, mais forte do que parece e está mais preparado do que imagina, tá certo? Nunca esqueça desse recadinho aí. Então vamos lá. Antes de a gente aprender um pouco sobre os gêneros textuais, nós precisamos entender um pouco sobre o que é a tipologia textual, certo? Dentre os diversos textos que fazem parte do nosso cotidiano, eles possuem tipos diferentes, tá bom? Então, o primeiro tipo de texto é o narrativo, que é aquele texto que conta uma história, incluindo tempo, espaço, tá? E personagens envolvidos. Eu estou narrando um acontecimento, que pode ser real ou fictício, tá bom? Então, esse é o primeiro tipo de texto aí que a gente tem que tá lembrando. Depois temos o tipo de texto descritivo, tá? Que descreve uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento, ou seja, vai descrever, tá? Por isso é descritivo. Temos também o tipo de texto que é o argumentativo, ou seja, quando nós vamos defender uma ideia e expor a nossa opinião utilizando aí os argumentos. Por que eu estou defendendo essa ideia? Por isso, isso e isso. Então são os argumentos aí que vai convencer o nosso leitor sobre a nossa opinião, tá bom? Temos também o injuntivo, tá? Esse tipo de texto, ele ensina ou instrui sobre algo com o objetivo de levar a uma ação. Então, quando você perceber aquele texto que está ensinando algo, né, que está instruindo, esse texto é um tipo de texto injuntivo, tá certo? Tem também o último tipo aqui, expositivo. Então, ele apresenta um conceito, uma ideia ou informa sobre algo. Agora sim, nós vamos aprender um pouco sobre o que são gêneros textuais, tá certo? Então, os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos. São textos materializados em situações comunicativas recorrentes, tá? De acordo aí com Marcuski, um estudioso aí sobre os gêneros textuais. Então, Marcuski, o que ele nos diz? Que é impossível a gente se comunicar no dia a dia sem ter aí a presença de um gênero textual, tá bom? Então, os gêneros textuais são diversos, são infinitos e, além disso, eles vão surgindo de acordo também com uma necessidade do dia a dia, ok? Nesse exato momento aqui, nós estamos fazendo uso de um gênero textual, que é uma aula, certo? Uma aula expositiva aqui na TV. Isso é um gênero textual também. Então, vamos lá. Tem alguns gêneros textuais que eles fazem parte aí, dos textos narrativos, certo?
Então, na tipologia narrativa, né, dos textos narrativos, encontramos aí gêneros textuais específicos. Trouxe apenas 2 exemplos, mas tem muito mais aí. Então, ó, trouxe aqui um exemplo de conto, que é o livro de Chico Buarque, que tem por título Chapeuzinho Amarelo. E aí, vocês já leram esse livro? Aqui é um gênero textual conto, trouxe um exemplo, mas existem diversos contos. E vocês conhecem algum conto? Com certeza sim, né? Existem diversos contos aí, inclusive Chapeuzinho Amarelo, ele é um intertexto aí de Chapeuzinho Vermelho, muito bem. Chico Buarque aí se inspirou e adaptou aí a história de Chapeuzinho Vermelho nessa nova história, Chapeuzinho Amarelo, esse conto maravilhoso. Temos também outro exemplo de gênero textual narrativo, que é a fábula, né? Temos aqui um exemplo, a lebre e a tartaruga. Então, para quem não lembra, a fábula é um texto narrativo, né? Um texto ficcional aí, narrativo, e ele traz aí a presença de... Os personagens são animais personificados, ou seja, com ações próprias de seres humanos. E aí, os personagens são esses animais que passam lá por alguma situação, né, na história, e no finalzinho, a história traz pra gente, a fábula traz pra gente uma lição de moral, ok? Então, são gêneros textuais, o conto e a fábula. Ainda dentro dos gêneros textuais, em textos narrativos, podemos também trazer aqui romances, certo? Depois a gente vai vendo mais. Vamos lá, vamos seguir. Vamos agora para os gêneros textuais em textos descritivos. Lembra quando a gente viu que os textos descritivos eles vão descrever algo, certo? Então temos aí gênero textual como diário, onde nós estamos descrevendo os acontecimentos do nosso dia a dia, né? O que aconteceu aí conosco durante o decorrer de um dia. Então aí, nessa imagem a gente tá vendo, né, um diário, um cadeadinho ali. Não sei se vocês usam, né? Mas antigamente a gente usava muito esse tipo de diário. Só que hoje, com toda essa tecnologia, esses diários antigos aí, eles estão sendo substituídos por redes sociais, onde lá também é uma forma de diário, né? Uma forma de a gente registrar os acontecimentos aí do nosso dia a dia. Outro exemplo de gênero textual é o relatório, certo? Por exemplo, a nossa turma vai fazer uma viagem, então a gente fez uma viagem técnica e o professor solicita aí um relatório sobre o que nós identificamos lá na viagem, sobre o que nós aprendemos. Então nós vamos descrever os acontecimentos aí dessa viagem, certo? Bem detalhado. E aí esse gênero textual é o relatório, onde eu estou relatando tudo o que eu aprendi durante a viagem, tá certo? Vamos lá. Temos agora os gêneros textuais em textos expositivos, como verbete de dicionário. Quando a gente pega o dicionário lá, todas aquelas palavrinhas com os seus significados são chamadas de verbete. Então eu trouxe aqui um exemplo, o verbete cumprimentar, que significa, né, dar os parabéns a alguém por alguma coisa que fez, ou quando você cumprimenta alguém, aperta a mão dessa pessoa ou faz um sinal com a mão para ela. Tá bom? Então, o verbete de dicionário também é um gênero textual. Temos também um gênero bastante utilizado aí, bastante visto por nós, que é a notícia, tá bom? A notícia faz parte do nosso dia a dia, né? Seja por meio aí da televisão, do rádio, da internet. Então, a notícia é um gênero textual aí bastante utilizado por nós, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo de notícia para vocês. Vamos lá. Tem também os gêneros textuais em textos argumentativos, onde nós vamos expor a nossa opinião a respeito de algum assunto, a respeito de alguma temática, utilizando aí esses argumentos para defender a nossa ideia. E um gênero textual bastante usado é a redação, tá? A redação do Enem, a redação aí para ingressar numa universidade,
para ingressar em determinado curso, então eles utilizam muito a redação. Então a redação aí ela traz uma proposta de um tema aí para vocês e vocês vão defender as suas ideias por meio de argumentos. Então redação é um gênero textual. Tem também o artigo de opinião, certo? Muito utilizado também em jornais, onde o redator ali ele traça a sua opinião a respeito de algum tema também. Então, redação e artigo de opinião são gêneros textuais, tá bom? Vamos lá. Gêneros textuais agora em textos injuntivos. Então, estão aí, ó, nos ensinando a fazer algo, certo? Por exemplo, a receita é muito utilizada. Sei que aqui muitos de vocês já sabem fazer receita já de cor, né? Já está por dentro da receita, não precisa nem olhar. Mas lá é que tem aquela receita nova que a gente olhou e não lembra direitinho quais são os ingredientes, o modo de preparo, que a gente vai olhar o texto, né? O gênero textual receita, onde ali a gente vai ler, acompanhar passo a passo e não vai ter erro de a nossa receita ficar errada, né? Então vamos lá. Trouxe aqui um exemplo de receita da Ninho Caseiro. Um sonho tornado realidade, ó. Então, 2 caixas de creme de leite, um copinho de 150 gramas de iogurte natural, uma lata de leite condensado e um saquinho de suco de morango. E o modo de fazer, ó. Bata os ingredientes no liquidificador por 10 a 15 minutos, coloque a mistura em um recipiente e deixe na geladeira por no mínimo 4 horas, tá? Então aí é um exemplo de receita, um gênero textual. Tem também as regras de jogo, certo? Então tem ali aquele jogo que nós vamos jogar com a turminha e nós vamos ler esse texto, certo? Esse gênero textual, porque lá está explicando passo a passo como a gente participa do jogo. Então, ó, trouxe aqui um jogo bem conhecido, jogo da memória. E aqui tá bem explicadinho, ó, como você vai preparar o material e depois as regras do jogo. Então, tanto receita como regra de jogo aí são gêneros textuais, tá certo? E aí a gente vai falar um pouco agora sobre o avanço tecnológico. Como eu disse, os gêneros textuais, né, eles fazem parte do nosso dia a dia, porém, eles podem sofrer mudanças, eles podem ser deixados de lado, eles podem ser modificados, podem surgir novos, né, de acordo com a necessidade dos usuários, né, de acordo com a necessidade ali da comunicação. Então, o avanço tecnológico é o quê? Com toda essa globalização, a gente percebe aí um avanço muito grande da tecnologia, né? Da internet. Quando a gente pega mesmo o celular, quantos aplicativos ali não tem disponíveis, né? Para a gente baixar e utilizar ali no nosso celular. Depois, né? Que teve essa pandemia, então assim, todos nós passamos a fazer uso dessa tecnologia mesmo sem querer, né? Os professores passaram a utilizar cada vez mais a tecnologia para poder dar sua aula de modo diferenciado para os seus alunos. Então, pessoas que tinham aquele medinho da tecnologia tiveram que enfrentar, né? Então, hoje a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia e com isso novos gêneros textuais também foram surgindo. Então, ó, com isso surgem também os gêneros textuais digitais. E o que é isso, professora? Vamos lá para a definição, ó. Com o desenvolvimento tecnológico, novos suportes e gêneros são adaptados ou criados, no intuito de dar suporte a essas tecnologias. Assim, gêneros digitais é o nome dado a uma nova modalidade de gêneros textuais, que surgiu com a internet dentro do hipertexto, o que viabilizou a criação de novos espaços para a escrita, possibilitando um hibridismo entre a escrita e a leitura. Certo, pessoal? E aí, quando a gente fala aqui, ó, de suportes, né, com o desenvolvimento tecnológico, novos suportes e gêneros são adaptados. Por exemplo, há uma diferença aí, ó, entre os gêneros textuais e o suporte textual. Por exemplo, o conto que eu apresentei a vocês de Chico Buarque, né, Chapeuzinho Amarelo, é um gênero textual, o conto, onde ele está no suporte, o livro. Então, o livro ali é o suporte onde o nosso conto está. Mas se esse mesmo conto estiver
né? Apresentado ali na telinha do meu computador. Então o suporte já não vai ser mais um livro, vai ser assim o computador onde o meu conto está, certo? Por exemplo, uma mensagem, um recado que eu deixei é o gênero textual. Mas se essa mensagem estiver, por exemplo, no celular, lá no WhatsApp, então ali é o suporte onde a minha mensagem está para que o meu leitor veja, para que haja ali uma comunicação, certo? Então vamos para as principais características dos gêneros digitais. Eles podem ser narrativos, descritivos, narrativos, do mesmo jeito ali que eu disse a vocês, dos gêneros textuais, né? Porque existem os tipos de textos e depois vem aí os gêneros textuais, incluindo também os digitais. Então eles podem ser narrativos, descritivos, narrativos. Eles possuem uma linguagem formal ou informal, dependendo aí do contexto onde esse gênero está inserido. Ele transmite uma mensagem de maneira rápida, muito mais rápido, né? Porque a internet ela está em uma velocidade bem diferenciada. E uso de abreviações em situações informais, quando a gente quer falar mais ligeiro, mais rápido ali, a gente utiliza algumas abreviações que são permitidas em algumas situações informais. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de gêneros digitais que está presente aí no nosso dia a dia. Tenho certeza que está também presente aí no dia a dia de vocês. Então temos aqui, ó, o post e a legenda, tá bom? O post, ó, ele pode ser por meio de imagem, pode ser também por meio de mensagem da escrita, né? Ou pode ser também essa mistura, esse hibridismo aí entre a imagem e entre a escrita. E o post, ele está presente em várias redes sociais, né? Por exemplo, ó, esse aqui foi do Instagram. Temos também no Facebook, no Twitter, não é verdade? Em vários suportes aí. Então, esse post, eu trouxe um exemplo para vocês, foi de uma rede social minha. Então, eu trouxe uma resenha literária, ó, do livro Abecedário Poético de Frutas, da escritora Roseana Murray. Então, fiz ali a minha foto, coloquei o livro perto de umas frutas, né? E fiz a resenha, tá bom? Que aí está na legenda, né? Temos o post, que é a foto e alguma coisa escrita, alguma frase, alguma informação, mas temos também a legenda, que é um espaço maior para colocarmos as nossas informações. Então, na legenda aí eu trouxe a resenha literária do livro Abecedário Poético. E lembrando, uma resenha literária também é um gênero textual, certo? Onde eu vou ali expressar a minha opinião sobre um livro lido. Então, post e legenda são gêneros aí digitais que fazem parte aí lá no meio da internet, tá certo? Outro exemplo de post, ó, agora do Facebook, a alegria do Senhor é a nossa força. E o comentário, ó, das pessoas reagindo ali ao post do Facebook. Então, comentário também é um gênero textual aí, tá bom? Digital, no caso. Trouxe aqui dois gêneros digitais que eles se diferenciam e também eles se assemelham e se diferenciam. Por quê? O SMS, certo? Era muito usado antigamente para trocar informações mesmo. Só que ele acabou sendo substituído. Ele não foi excluído, não. Ele ainda existe. Mas assim, nós não utilizamos com a mesma função. Certo? Ele foi substituído aí pelas mensagens do WhatsApp. Por quê? O WhatsApp a gente sabe que é mais instantâneo, né? De forma mais rápida aí a gente consegue se comunicar com as pessoas aí trocando informações. Então, ó, esse SMS ele está em desuso, certo? Outros gêneros digitais aí também que passou por modificação. Esse MSN, minha gente, não sei se foi do tempo de vocês, viu? Mas eu usei muito. E hoje em dia ele não existe mais. Também foi aí substituído pelo WhatsApp. Sala de bate-papo, eu acredito que ainda existe, mas também não tem aquela funcionalidade que tinha antigamente.
tá bom? Então, para vocês verem aí, né, essas mudanças pelas quais os gêneros textuais, os gêneros digitais passam a todo momento. O e-mail, ó, muito parecido também com outro gênero textual, que é a carta, né? A carta pessoal. Antigamente também, quando não tinha internet, não tinha telefone, aquela facilidade toda, nós enviávamos cartas, né? Mandava pelo correio, demorava ali mais ou menos aproximadamente uns 3 dias para chegar ao destinatário, e tem aí praticamente a mesma função do e-mail, certo? Então, o e-mail é um gênero aí digital. Nós, para utilizar esse e-mail, nós utilizamos aí uma linguagem formal, certo? Muito usado em instituições, em empresas, em faculdades. Diferencia-se aí do WhatsApp, porque no WhatsApp eu estou ali falando de uma maneira informal. Posso utilizar abreviações, posso mandar um áudio, né, rapidamente. O áudio também, viu? É um gênero textual aí, digital. E aí o e-mail é bastante formal, certo? E bastante utilizado ainda hoje em dia. Temos também o blog. O blog aí é um gênero textual digital. Aí eu trouxe um exemplo para vocês do meu blog, Biblioteca de uma Professora, onde gosto muito de utilizar esse blog, trazendo informações sobre os livros também que eu leio, e também trazendo informações sobre a minha sala de aula, tá certo? Então o blog aí ele é muito utilizado também hoje em dia. Só que aí ele muitas pessoas substituem o blog na sua maneira mais usual pelo Instagram também, que pode ser também chamado de blog, e pelo YouTube, né? O Facebook. Então não necessariamente a gente utiliza o Blogspot, né? E sim outras maneiras também, outras plataformas aí para a gente estar trocando informações. Temos também o site, ó, muito utilizado, não é? Então trouxe aqui um exemplo de site, ó, o portal Casa da Poesia. Então temos aí mais um gênero digital. E o Instagram tão falado, né? Olha aí os stories, certo? Então aí, ó, são exemplos também de gêneros textuais digitais, ó, bastante utilizado aí, onde as pessoas vão relatando acontecimentos do seu dia a dia. E eu comparei também com o gênero textual diário, né? Porque hoje é muito difícil você escrever lá os acontecimentos num diário. Você prefere ali registrar instantaneamente ali o que você está fazendo nesse momento pelos stories lá no Instagram. Fica bem mais prático, né? Temos também mais exemplos, como a live lá no Instagram, no YouTube e no Facebook, né? Essas redes sociais aí, elas permitem que nós façamos live, trocando ideias aí com os convidados, ou também pode ser um show, ou seja, a pessoa vai estar ali ao vivo, se comunicando com as outras pessoas ali, trocando informações, fazendo arte, né? Cantando, fazendo seus shows, enfim. A live é um gênero aí digital também bastante usado, principalmente agora, né, nos tempos atuais. E aí, como eu falei, tem o suporte textual, tem as plataformas digitais, as redes sociais, tá bom? Então a gente não pode confundir. Por exemplo, o Instagram não é um gênero textual, não é um gênero digital, e sim uma plataforma lá, uma rede social, onde a minha mensagem está sendo levada para que haja ali uma comunicação com os usuários, tá certo? Então vamos lá. E não podemos esquecer, ó, do gênero textual oral, certo? Que é aquele que tem como suporte a voz humana e que foi produzido para ser realizado oralmente, ou seja, falando, tá? Então temos aí exemplos, ó, nessa imagem que a gente está vendo, tem uma roda de conversa, onde as pessoas estão conversando. Nessa roda de conversa tem produção de texto, só que o texto é oral, tá bom? Elas estão conversando ali, pode ser uma reunião, pode ser uma roda de conversa literária, né? Elas podem ali estar falando de um livro. Enfim, então tem outros exemplos como conversa, telefonema, áudio, conselho, podcast, música, piada, peça de teatro, parlenda, poema, adivinhação, palestra, seminário, oração. Então tudo isso aí são textos, certo? Gêneros textuais,
oral, tá bom? Então a gente não pode esquecer. Bom, pessoal, diante de todos esses gêneros que nós aprendemos na aula de hoje, vou deixar aqui uma reflexão para vocês, tá certo? Olha só, em 1984, ó, temos aqui uma mesa com os familiares, então a gente vê criança, a gente vê vovó, vovô, papai, a mamãe, o titio, a titia, todas as pessoas reunidas aí nessa mesa, né? Almoçando, trocando informações, rindo, conversando, olhando no olho um do outro, certo? E hoje em dia, ó, 2021, 2022, é muito comum a gente ver a família, né, muito ligada ali no celular. Como a gente vê nessa imagem aí, cada pessoa com um celular. Então ali a gente deixa de olhar para quem está do nosso lado, a gente deixa de trocar afetos com as pessoas que estão do nosso lado, de conversar, de procurar saber como foi o dia dessa pessoa, para ficar ali só na internet, tá bom? Então a gente vai trazer essa reflexão para hoje. Vamos utilizar esses equipamentos com inteligência, tá bom? E deixando sempre espaço para que exista ainda esse amor entre as pessoas, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Qualquer dúvida, não se esqueçam, podem me procurar lá nas redes sociais, que eu vou receber vocês com muito carinho para que a gente possa trocar informações, tirar dúvidas, tá certo? Então é isso, até a próxima aula!